Não queira ser um líder perfeito. As pessoas não querem seguir um líder perfeito. Elas querem servir um líder que amam elas e que invistam e que inspirem essas pessoas. A minha dica é a seguinte: deixa a liderança na igreja quando chega em casa. Pelo amor de Deus. A casa é a casa, a igreja é a igreja. Você acaba ficando gente demais na cama, né? Exato. Olá pessoal, eu sou o Philip Murdoch, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Fala Líder. O objetivo desse podcast é achar dicas de liderança através de conversas com pessoas de destaque aqui no Brasil, no mundo gospel. Hoje nós temos algo maravilhoso, mas antes de falar sobre isso, quero encorajar você. Clique aí no like, vamos fazer um trato. Clique no like agora, no curtir agora. Se você não gostar, no final você pode descurtir. Mas se você gostar, deixa ligado aí o curtir. Outra coisa, nos siga agora. Dois convidados maravilhosos que nós temos, que são amigos meus há muitos anos. Emerson Pinheiro e Fernanda Brum. Emerson, dá um alô aqui pra gente. Olá, Pastor Felipe, eu estou muito feliz de estar aqui. O senhor sabe do meu carinho e respeito que eu tenho por você e por toda a sua família. Seu ministério inspira muito a gente, a nossa casa. Então, eu estou muito feliz de ver o que Deus tem feito através do seu ministério, através das escolas, através de tudo aquilo que eu sei que faz parte da visão ministerial de vocês, de tomando forma e crescendo. É uma alegria para nós estar aqui. Pastor Emerson, você é uma inspiração para mim. Você e a pastora Fernanda, vocês são uma inspiração incrível, vendo a luta em algumas áreas, nós vamos conversar sobre isso, vendo uma igreja incrível que tem influência internacional, agora também em Houston. É maravilhoso ver isso. Vendo o nível de convidados internacionais. O outro dia eu estava lá, alguém incrível lá ministrando lá dos Estados Unidos. Então, para mim, é uma inspiração. Também estamos aqui com a pastora Fernanda Brum. Meu Deus, que influência incrível na área musical. 2 Grammys latinos incríveis. Pastora Fernanda, fala aí com a gente. O legal lá de casa é que a gente junta os Grammys, né? Eu ganhei 2 e o Emerson 2 como produtor, viraram 4. Incrível. Em casa, incrível. É o filhote de Grammy lá em precisa casa. mais estantes para segurar tudo. Tomara Deus, tomara que o Senhor nos dê essa graça, porque as portas vão se abrindo para que a gente possa falar mais do Evangelho em vários lugares diferentes. Então, é para isso que serve o Grammy, na verdade, para abrir portas para se falar de Jesus Cristo para todo mundo. É verdade, é um reconhecimento do passado que nos dá credibilidade para falar sobre o futuro. Exatamente. De fato, é isso. Incrível. Quero começar aqui falando assim, lá do início, né? Muitas vezes, o sucesso que pessoas veem na nossa vida, eles olham, uau, que incrível, mas tem um histórico que construiu esse sucesso. Eu vejo isso na vida de muitas pessoas. Imagino que seja assim com vocês também. Fala aí sobre como vocês se conheceram. Fala sobre esse início. O que vocês estavam fazendo antes de se conhecer? Como é que foi isso? Bom, eu sou nascido e criado num lar evangélico. Sim. Né? E eu comecei a mexer com música a partir de 8 anos de idade. Interessante que com 8 anos de idade, eu fazia aula de bateria na primeira igreja batista de Irajá. E ela estudava teoria musical na mesma escola, e mesma igreja, e a gente nunca se esbarrou. A gente nunca se esbarrou. Uau. Nunca se esbarrou, nunca se viu. E frequentava a mesma escola no sábado. Sim. O meu tio frequentava a casa dele. O tio-avô dela era muito amigo dos meus pais. E vocês não se conheciam? Não, nós não nos conhecíamos. Então Deus teve que realmente mexer algumas peças para fazer um caminho. Aí, com 13 anos eu ganhei meu primeiro teclado e eu comecei a tocar de ouvido. Eu não tenho formação musical, eu sou autodidata. Uau. Eu morava numa comunidade, no Morro do Juramento, onde minha mãe era missionária, meu pai trabalhava na Light, e eu não tinha escola de música para teclado perto de casa, e as que tinham era muito longe, e eu comecei a tirar as músicas de ouvido, eu botava os LPs da época, de LP, lembra do vinil? Claro que eu lembro. Ou era vinil, ou era fita cassete, eu lembro. E ficava tirando as músicas das bandas da época e tal. Assim comecei minha jornada musical. Quando, com 16 anos, eu comecei a trabalhar com alguns cantores já conhecidos, como Marcos Góes, Carlinhos Félix. E conheci a Exla. Tocando? Eu já estava, assim, encurtando, porque tem os detalhes, né? Assim, ele está encurtando. Estou pensando assim, meu Deus, como é que ele vai chegar no momento em que ele me encontrou? Não, porque então, já estou nos 16 anos. Né? E aí eu comecei a 16 gravar. anos nessa época? Já estava gravando já. Sim. Puxa. E eu falei, puxa vida,
jamais imaginava passar por aquilo. Para mim foi uma surpresa, porque de onde eu saí era uma realidade muito longe. Sim, Então esses cantores, eles eram referência para mim na época. De repente eu estava dentro do estúdio gravando com eles, sim. né? E aí eu comecei minha caminhada musical. Quando eu já conhecia a Estela, nessa época eu estava tocando com o Carlinhos Félix, numa viagem a Curitiba. Fernanda estava nessa viagem e a Estela nos apresentou nessa viagem. Então foi Só aí que que... foi só um apresentar, oi, prazer, tudo bem e tal. 2 anos depois que a gente se reencontrou. Mas tem um detalhe que eu vou contar. Eu toquei no dia que a Fernanda voltou para Jesus, numa casa de show chamada Rio Sampa, com altos louvores. Aham. Eu estava tocando com altos louvores e a Fernanda, na plateia, estava desviada, o pai dela levou para o show e lá ela voltou para Jesus. Então eu toquei no dia da conversão dela. Então, sem saber, Sem já saber. estava montando Ele algumas foi coisas. esperto, ele me ganhou para Jesus e me ganhou para ele. Preparou para tudo. Só que Maravilha. só 2 anos depois que a gente Só foi... 2 anos depois, foi um que a caminho. gente foi ter um tempo mesmo de Que se legal conhecer. essa Ela foi história. aparecer lá no estúdio para gravar um disco. E aí, 7 meses depois, a gente estava namorando. E foi 1 ano e 1 mês, namoro, noivado e casamento. Eu gosto disso. Foi rápido. Rápido, é. Porque é. a gente já ficar tinha... Eu e enrolando, Renê a não, mesma é. coisa. A gente um já ano, tinha, como que eu vou dizer assim, uma vida ministerial definida. A gente sabia o que queria fazer. Sim. Então, a gente tinha a mesma visão, uma visão bem parecida. Então, assim, não vamos perder tempo. Vamos começar com o que a gente tem. Eu não gosto muito de gente que fica assim, eu vou me preparar, eu vou esperar ter um apartamento, vou esperar terminar a faculdade para casar. Eu falei, não. Se você encontrou a pessoa Gente. certa, Isso aí. então constrói a vida. Isso. A graça Confia está em em Deus. construir. Isso A aí. gente casou e foi morar num apartamento do 5º andar, sem elevador, apartamento que era do zelador, que quando ligava o chuveiro e o ferro elétrico, desarmava a chave, tinha que descer lá para o térreo para ligar a chave, Eu subi 5 andares subir de volta. 5 andares com compras, e era assim, Maravilha, gente. apartamento pequenininho. E Hoje em dia o pessoal não quer sofrer, né? Não. Eles têm, Não. mas às vezes essas dificuldades formam caráter. Formam A o Bíblia caráter fala do sobre casal. isso, né? exatamente. É. E eu falo muito da importância. Os jovens na igreja, eu falo, gente, primeiro, quando você casa, você não para de estudar. Isso. Então para de Fica ficar dando burro, desculpa. não, né? Você não Ficou- emburrece quando casou, você casa. ficou burro, A gente não continua estuda mais. estudando, a gente continua crescendo. Só que eu acredito na bênção do casamento. Eu acredito que o casamento ele traz prosperidade. Também. Ele desata coisas na sua vida. Agora, tem que ter um alinhamento de visão também. Sim. Isso sim. é muito importante. A gente conversava muito, embora o namoro foi curto, mas, primeiro, de coisas do passado, Sim. do que a gente já tinha vivido, e de projetos, alinhando projetos para o futuro, para ver se havia compatibilidade também, que isso é importante ter. Então, exatamente. Pastor Fernanda, eu já ouvi você falar bastante sobre chamado. Sim. Já vi você cantar sobre chamado, sobre propósito. E me fala aí, como foi assim quando você começou a perceber um chamado ministerial na sua vida? Foi mais ou menos nessa época? Foi imediatamente após a minha volta para Jesus. Junto Porque eu com também isso? vim de uma família evangélica, só que eu estava completamente fora dos caminhos do Senhor. E quando eu volto para Jesus, eu começo a perceber que tudo que eu tinha de arte, que eu tinha aprendido no teatro, no cinema, na TV, eu tinha aprendido desfilando, tudo que eu tinha de arte era para Jesus. Sim. Só que eu não queria ser uma cantora gospel, eu não queria ser uma artista gospel, eu queria ser pastora. E eu comecei a Interessante. procurar um lugar para estudar, para ser pastora. Eu fazia parte de uma igreja que não aceitava o ministério feminino. Meu pai me tirou dessa igreja, me colocou em outra igreja que aceitava o ministério pastoral feminino. Ali eu fui estudando, fiz seminário. Mas você já via que você tinha essa parte de arte, de música, de Tinha canto? isso já tudo, eu guardei um pouco para estudar, porém aflorou imediatamente. Porque, só Sei. para entender, antes dela voltar para Jesus, ela estava cantando na noite já. É? Música Ela cantava secular. Secular. em barzinhos, em restaurantes, em casas de show. Com que idade? Ah, eu comecei com 13 anos, fui até os 16, 17 anos, Puxa. por aí. Então, aquilo Tinha estava alguma dentro de você, estava experiência já encaminhado para a área errada, mas Estava já com os um contrato musical com a gravadora da época, e eu rasguei esse contrato quando aceitei Jesus, eu abri mão de tudo. Então, exatamente. Eu Saí ouvi do falar teatro, uma saí história. de tudo. Eu ouvi falar uma história sobre você, pastora, sobre assim, uma decisão
Radical. de totalmente virar as costas em qualquer coisa secular, né? Radical. Inclusive, o que eu ouvi, me corrija se eu tiver, mas eu não vou cantar nada secular. Nada Como é que secular. é Em isso? alguns Até programas hoje. pedem para ela cantar alguma coisa. imagino. Canta alguma coisa da época. Ela, não, que eu tenho... Não, porque eu tenho um voto. É, Eu tenho um voto, algumas pessoas acham estranho isso, mas é muito simples de se compreender. Você tem um voto com Deus e esse voto tem que ser cumprido. Então, eu realmente não canto música secular em lugar nenhum. Minha vida é para cantar para o Senhor Jesus. As músicas que eu tenho, inspiração, elas precisam ser bíblicas, elas precisam estar inspiradas e pautadas na palavra, Sim. realmente, na escritura. sim. E tem sido assim a vida inteira. É um voto que não tem prazo. Não acaba nunca. Eu imagino pessoas que estão assistindo se perguntam assim, mas, pastora, como é que eu sei se eu tenho chamado ou não? Como é que você tem essa certeza? Sim. Essa certeza, como é que, o que você diria para alguém assim que está pensando, eu acho que eu tenho... Eu acredito que todo nascido de novo, ele tem um chamado ou ele é um impostor. Sim, Ele é um nascido de novo, ele precisa trazer mais gente para Jesus. Se ele não tem esse fogo dentro dele, ele não é um nascido de novo. Porque o nascido de novo quer que o outro nasça de novo também. Quer que o outro cresça, quer que o outro expanda o ministério. Então, o ministério nada mais é do que um chamado particular para ganhar o próximo para Jesus. Agora, se isso vai ser feito no anzol ou na tarrafa, né, como a gente costuma fazer com multidão ou um a um, depende muito de Deus com você. Depende muito de você também se colocar à disposição, porque tem um preço. Né? Você tem como abrir mão de tempo com a família, de tempo de estar em casa. É um sacrifício muitas vezes, mas é um prazer na maioria das vezes, porque servir ao Senhor é sempre muito bom. Pastor Emerson também, lá atrás, no início de começar a entender seu chamado, você já sabia que vocês iriam pescar de tarrafa? Não. Não. A gente não tinha a menor ideia. Não, nenhum de vocês. Não. Não Puxa, tinha. Nós e aí fomos foi pra lua de aprendendo mel. com as A oportunidades, gente literalmente foi caminhando Mas e foi de as repente, coisas né, foram servindo a Deus acontecendo. e foi abrindo. Nós já cantávamos de igreja em igreja. Sabe aquele sensor de presença quando a luz acende? Sim. É tipo assim, a gente estava no corredor escuro, botava um passo à frente, uma luz acendia. Era. Botava outro passo à frente, eu creio que a fé funciona assim, Sim, né? exatamente. Você anda no escuro e Deus vai acender, a luz vai acendendo para cada passo que você dá. Nem sempre você vai enxergar tudo com clareza. A gente tinha certeza de que a nossa vida estava completamente voltada para o chamado. Sim. Para o evangelho. E na época, através da música. Sim. Tipo, para mim, então, eu não tinha a noção de que eu seria um pastor. Isso não estava nos meus planos. Não estava. Primeiro que eu era tímido, eu não falava em público. Você sabia que ele ia ser pastor. Mas eu não falava em público, pastor Felipe. Eu era extremamente tímido. Era uma luta para esse homem dar a paz do Senhor. Para dar a paz do Senhor, que a Assembleia de Deus tem isso. Eu vou dar uma saudação. Vem dar uma saudação aqui. Eu não dava. Não queria. Vou falar um negócio aqui, pastor Emerson. Para mim, você é um dos melhores pregadores do Brasil. As mensagens que eu vi suas me impactam incrivelmente. Então, glória a Deus. É chocante eu ouvir você falar sobre... Ele não falava, mas isso, ele só tocava. Eu aprendi uma coisa. Eu não lembro quem foi. Acho que foi até o Cirilo, uma vez conversando comigo, ele disse o seguinte: Emerson, uma unção desperta outra. Então, eu entendi... Quando eu lancei o 4x1, Sim. A banda 4x1, no dia do lançamento do primeiro CD, meu pastor na época, pastor Gideão, ele disse, você prega no lançamento da banda. Eu falei, eu nunca preguei. Aí eu falei para a Fernanda, você prega. Aí a Fernanda, tá bom, Fujão, eu prego, mas tu vai ficar fugindo até quando? Naquele dia, né, assim... O casamento é fantástico, né? Eu lembro até hoje, eu estava na casa da minha sogra. A gente tinha ido almoçar lá, e aí eu fui tomar banho, mas com aquela... Eu estava, primeiro, chateado comigo mesmo, Sim. de ter dito não, mas dentro do banheiro, eu senti o Espírito Santo falar comigo assim, você vai fugir até quando? Se você não pegar o que eu estou te dando, eu vou dar para outro. Isso é importante. Eu saí do banheiro, todo mundo olhado e falei, pode deixar que eu vou pregar. Eu lembro a primeira mensagem que eu preguei, 1 Crônicas, capítulo 13, quando Davi vai trazer a arca de volta para... Cavando fundo lá. Foi a primeira mensagem que eu preguei na vida. Que legal. Falando sobre
Abinadab e Obed-edom. Sim, sim. Fui para aí, né? E aí foi a primeira mensagem que eu preguei na vida. Daí começou a brotar, Fernanda tem muita importância nisso, que a Fernanda, eu vim na criação batista, filho de crente, criado na igreja e tudo, mas a Fernanda me apresentou o Espírito Santo. A Fernanda, através dela eu comecei, porque eu conheci uma menina de 17 para 18 anos, falando em línguas, falando de coisas sobrenaturais. Eu falei, cara, essa menina é muito doida, velho. Anjo. Essa menina, ela é chapada, ela não é normal. Mas aquilo começou a botar uma pulga na minha orelha. Sim. Eu falei, tem alguma coisa a mais nisso aí que eu não tive acesso ainda, que eu não acessei. Foi quando eu comecei a ter, eu fui batizado com o Espírito Santo na convenção da Adonep, tocando na convenção. Um pastor, o Issam, de São Paulo, ele é libanês, mas mora em São Paulo. Ele pregou umas 3 horas, ministrou sobre todo mundo, e eu tocando para ele ministrar. Depois ele virou para mim e falou assim, sai do teclado. Tem uma bola de fogo na minha mão e eu vou jogar essa bola sobre você. Eu só sei que Você estava ministrando, você estava tocando para ele pregar. Só que quando ele orou por todo mundo, ele falou, agora eu quero orar por você. Sai do teclado, alguém assume o teclado no lugar dele. Ele falou, tem uma bola de fogo na minha mão. Ele não tocou em mim, eu estava mais ou menos onde está o rapaz da câmera ali, e eu aqui. E ele falou, tem uma bola de fogo na minha mão, e eu vou jogar essa bola sobre você, você nunca mais vai ser o mesmo. E ele jogou. Quando ele jogou, só senti um vento, e eu caí 1 metro atrás, e a Fernanda veio perto de mim, eu já estava falando em línguas e tal. Isso foi num sábado. Você começou a falar em línguas na hora. Eu comecei a falar em línguas ali. Deixa eu contar isso, essa meninice minha. Né? Eu falei, Deus, se ele não for batizado com o Espírito Santo com evidência de línguas, eu não caso. Então, nessa época, vocês não estavam casados ainda? Não, nós estávamos namorando. A gente era noivo, não era noivo. Não só batizado no Espírito Santo, mas o sinal de sinal ok para casar. Ok para casar era esse. Que legal. Foi em julho, a gente ficou noivo em agosto. Foi verdade. Porque eu não queria ter uma teologia conflitante em casa. Óbvio. Eu não queria discutir com meu marido teologia e criar um problema do que se prega, do que se diz aos filhos. Então, eu falei com Deus, se não acontecer, eu vou chorar muito, eu vou ficar muito arrasada, mas eu preciso desse sinal. Quando eu vi o Emerson no chão, caído no poder de Deus, falando em línguas estranhas, eu falei assim, eu caso! Eu caso! Então, 2 bênçãos I do. Com uma bola de fogo. Então, foi uma experiência assim, que eu não esqueço, marcou a minha vida. E aí, no domingo seguinte, eu ia ministrar louvor na igreja, já foi algo completamente diferente, eu senti algo fluindo. O batismo com o Espírito Santo dá muita diferença no ministério. Aí não tinha técnica, mas o dom... Sim, isso? Lógico. Você tem a técnica, mas eu sempre falo, não existe técnica que justifique a falta de unção, assim como não existe unção que justifique a falta de técnica. Você não pode descansar só na unção. Porque tem gente que ele é ungido, ele não estuda, não se dedica, não aprende. E aí eu já também não concordo, não. E também não justifica ser talentoso demais e não tem intimidade nenhuma com o Espírito Santo. Sim. Então as duas coisas têm que caminhar juntos. Sim. Unção e talento. Unção. Aí nós nos conhecemos e começamos a andar juntos, assim, essa dupla dinâmica começou a acontecer. Porque ele tocava, eu cantava, e eu pregava, e ele tocava para eu pregar também, até que ele passou a pregar também. E nós ficamos quantos anos, amor? 10 anos como pastores auxiliares, né? O Isaac está com 21 anos, a gente tem 21 anos de ordenados. Ficamos 14 anos como pastores auxiliares. E 8 anos a gente está pastoreando a IPAM. Como pastores maravilha. Foi. Então, nem tudo foi fácil, né? Não, teve algumas dificuldades. Eu ouvi, né, de algumas... o testemunho de ter filhos e como isso foi um milagre. Foram 6 gestações. 6 gestações. Para 2 crianças. Então, nós perdemos 4 crianças. Eu tenho trombofilia e ninguém descobriu na época, não trataram. E eu soube esse ano passado que eu tinha que tratar a trombofilia. E são 2 milagres realmente, porque não eram para terem colado no útero, não eram para terem nascido sem um tipo de tratamento e o Isaac, o coração específico. Dele parou de bater, né? Então, no ventre. Parou de bater e nós esperamos em casa para... A médica tinha mandado tirar. E aí a gente foi para casa, eu perguntei para ela qual é o limite para esperar. Ela falou, Fernanda não pode sangrar. Se ela sangrar, você tem que correr com ela para o hospital, porque ela está com feto morto na barriga. Aí era época de Natal e Ano Novo. Aí eu falei assim... se ela sangrar, eu vou dar para vocês aí as festas. Mas se ela sangrar,
corre para o hospital, seja a hora que for, se for Tem que Natal, fazer se uma for não sei o quê, curetagem. tem que correr com ela para o hospital, porque senão ela pode pegar uma infecção generalizada e complicar. Então era um momento diante de algo impossível. Né? Eu Impossível. sei o que é isso. Isso é um momento de realmente você é uma crise. Você busca fé. Como é que foi isso? Como é que vocês atravessaram Eu esse lembro momento? que eu Porque muita sangrei. gente, imagino, que tenha momentos assim, né? Eu lembro que eu sangrei. Mas antes disso, quando a notícia do que o coração tinha parado veio, eu mandei um funcionário nosso que trabalhava com a gente na época levar ela para casa e eu não quis voltar para casa aquele dia. Porque foi ali no Centro Médico do Barra Shopping. Sim. E eu fiquei andando entre os carros, frustrado, completamente frustrado, decepcionado, com raiva, até de Deus. Porque já era um Questionando Deus. milagre engravidar, não era? Mas já era a terceira perda. Já era a terceira perda. Era a Aham. terceira vez que eu estava ouvindo, parou, não vai para frente. Mas aí teve uma hora que eu tomei um tranco de Deus e falei assim, eu não disse que está morto, vai para tua casa. Eu fui para casa, encontrei ela, estava no telefone, Com o Mike Shear. Mike Shee, né? Aí ele falou pra mim assim, persevera. Persevera, Com Fernanda. aquele sotaque dele, é. persevera. Aí ela sangrou no Natal. Aí eu fui pro banheiro, coloquei a mão na barriga e falei assim, espírito de Jezabel, que se alimenta de fetos, eu te repreendo agora. Você não vai levar mais nada da gente. Assim como o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria, essa criança será gerada no meu ventre. Dali nós Aí aguardamos, esperamos. Quando foi dia 3 de janeiro, voltamos para o exame. que voltou, né? A gente foi lá fazer o outro exame. Mas você sangrou no Natal, mas Sangrei. não foi. Não fui pro fui. hospital. Então Porque você, ela sangrou e você parou. Eu desobedeci. desobedeceu o médico. Sim. Mas a gente estava tomado por uma fé tão grande naquele momento. Eu vou dizer, as pessoas perguntam, mas você não teve fé para os outros? Eu falei, não sei te responder isso. Para os outros que nós Os outros que nós perdemos. perdemos. Mas para esse eu Para tinha uma esse nós certeza tão tivemos uma grande. fé tão grande. Que aí, quando a gente foi fazer o exame dia 3 de janeiro, a gente foi num outro médico, numa outra clínica. Ah. E aí, doutora Mirta, né? Aham. Que fez o exame, eu entrei na sala com o exame anterior na mão, aquela sala gelada, aquele ambiente frio, escuro. Eu tremia por dentro, assim, né, para ver. E aquele silêncio. A médica veio e começou a fazer o exame. Daqui a pouco ela, uau, que bebezão. Olha, implantação alta, não sei o quê. Vamos ouvir o coração. Lá estava o coração do Isaac batendo. Aí nós mostramos o Aí exame eu mostrei anterior. o exame para ela, falei, o que a senhora me diz desse exame que ela falou? Esse exame aqui é de Sai- outra gestação. outra eu falei, vê a gestação. data. É de 3 semanas atrás. Ela falou, não é possível. Pode ser. Esse exame de hoje é completamente contrário ao que você É tem aqui. impressionante, né? Aí está o Isaac aí hoje, com 21 anos. Estudando lá em Estudando lá Tulsa. na Oral Roberts, Hebraísta. fazendo hebraico fluente, estudando hebraico bíblico, Novo Antigo Testamento. Aham. Tá lá, você conheceu o Isaac? né? Claro, conheço, Conhece bem ele. Conheço bem. bem, conheço a Laura e Conhece também a Laura. foi Laura foi uma gestação muito difícil porque eu tinha uma placenta velha. E ela implantou já na saída do útero. Então, eu tive que passar a gestação toda de perna para o alto. E ela não crescia, ela não recebia Não alimento. desenvolvia. Porque a placenta não levava alimento para ela, não desenvolvia. Então, começaram a maturar o pulmão dela para que ela pudesse nascer antes do tempo com o pulmão maturado. Só que foi a gestação que eu levei mais tempo. Ela foi até 39 semanas, graças a Deus. Só que não tinha peso. É, A gente não sabia o que esperar de uma criança que não tinha peso, sim. não recebia alimento suficiente, e a gente não sabia se ela estava perfeita, se ela tinha algum defeito. E aí fomos para a sala de parto com 2 de tudo, 2 anestesistas, 2 médicos pediatras, 2 médicas para fazer o parto, tudo 2. Pega sangue do cordão umbilical, se tiver que usar para célula-tronco, aquela situação toda, e nasce essa menina perfeita. O que ela é, Aham. né, brava, Personalidade desde que forte. nasceu, personalidade forte, É. e já não queria mamar na hora que nasceu, e já queria o copinho do leite, queria mais do que eu podia dar. A Aham. menina, ela já chegou causando. É. Então, essa é a Laura. Que maravilha, maravilha, incrível. 2 milagres grandes. Nossa alegria. E os hoje, Isaac está lá no Em Oral Tulsa, na Roberts. Oral Roberts. Ele está estudando, terminando o estudo. Ele está no 3º ano de teologia, mas com especialização no Antigo Testamento e em hebraico bíblico. Sim. Lidera o movimento Nazarenos, que é um movimento missionário que Sim. ora pela igreja perseguida, se envolve com a causa da igreja perseguida. Ele já tem um grupo lá na faculdade de mais de 30 pessoas
Tem eles outro grupo se no reúnem, Brasil. tem outro grupo em São Paulo com mais São de 30 Paulo também. pessoas e no Rio também, tudo voltado para É o chamado dele. a igreja perseguida. Sim. E o Isaac tem um chamado muito grande para o Oriente Médio, né? É o que arde no coração dele, é Sim. Israel e o Oriente Médio. Quer morar em Uau. Israel. Ele quer morar em Israel, Ele ele não tem quer todos... ficar nos Estados Unidos? Você não gostou dos Estados Unidos? Ele falou, não, mãe, não gostei não, eu quero ir para Israel. Então tá Ele bom. quer pregar, ele quer Fan- pregar para os incrível. judeus. Fantástico. É o Graças que, a Deus. é o que queima nele. Por isso que ótimo. ele estudou hebraico. É. O hebraico moderno ele já é formado, ele fala fluente e agora está especializando em hebraico bíblico. E a Laura é mais para a linha de música, você acha? Laura é musicista, arte, teatro, ela Escreve compõe bem. como Escreve. ninguém. Ela consegue fazer as produções como ele faz. Ela nasceu com o talento dele de mesmo? produzir. Canta eu muito. já ensino para ela como produzir, como arranjar, como fazer. Ela pega Ela tudo, pega já Ela domina. ela tem interesse Tem. também. Tem. E ela aprende, já, ela já é ganhou uma focada. bolsa da DBU. Sim. Ganhou essa bolsa Com a idade dela com a agora? idade dela de 15 anos. Puxa! Já está preparada para ir para o Sim, exterior. sim. Que maravilha. Aí tem um lance que tem um programa que ela já estuda agora que conta pontos. Eu esqueci o Exatamente. Na nome. Legacy. Ela Esqueci o nome disso. tem, ela no segundo grau, ela já faz aulas universitárias dentro do currículo. Exatamente, dentro do e aí currículo. dobra. Dobra, conta Exatamente. ponto lá. Aí quando for para a faculdade já diminui a carga Isso, horária lá. isso é mesmo, é isso fantástico. mesmo. Ela Exatamente ganhou. isso. Que já legal. está começando a fazer isso já. Isso é ótimo. Isso é É ótimo. maravilhoso. É algo novo que está acontecendo com algumas escolas que têm parceria esse país, mas é muito Nós top. estamos muito orgulhosos deles, né? Algo e assim, deveria estar, sim. É algo assim que a gente nunca A gente imaginou, fala né, e baba, Emerson? né? Pai fala babão, já pai baba. babão. É, Os dois dão muito orgulho pra gente. isso E é você sabe, né, pastor? O senhor é pai. Hoje em dia o mundo está muito complicado. Então, ter os seus filhos caminhando no evangelho, sabe? E a gente nunca forçou nada para eles, a gente nunca impôs nada, sempre só trouxe para perto, caminhando junto. A gente ouve, né, a gente vê exemplos de pastores que às vezes têm os filhos não seguem o caminho do Senhor, o que é muito triste. Muito triste. E uma das eu tenho uma experiência igual vocês, meus filhos todos caminhando com o Senhor, e eu me pergunto o que é que será que teve alguma coisa que eu fiz para ajudar? O que vocês Talvez acham? Tem não. alguma dica que você pode dar aí? Dica sim. Eu tenho algumas- uma dica que, assim, que o respeito de um filho para um pai, ele é intrínseco, Sim, né? Você vê que tem filhos que nem se dão muito bem com seus pais, Mas respeito. mas respeitam porque é o pai. sim. Então, o respeito ele é intrínseco, mas a amizade ela é conquistada. Então, você tem que, no meu caso, desenvolver uma amizade com seus filhos. Sim. Sim. De maneira que eu falo para o Isaac, eu sou teu amigo, você pode abrir o teu coração para mim e falar tuas neuras mais doidas, que eu não vou me escandalizar, nem vou te Julgar. Para te julgar, eu estou aqui para te ouvir, porque eu já tive a tua idade, eu já passei. Então, eu acho que a gente conseguiu construir esse caminho com eles de amizade Sim. e de falar sobre tudo, sem tabu. Sim, sem tabu. Sem Então, tabu. eu acho que isso aí é importante. É dessa maneira. Eu acredito que quando você é amigo do seu filho, os psicólogos odeiam isso, né? Que eu diga isso, mas é verdade. Porque não tem uma é. linha psicóloga Tem que uma acha, linha "Seu filho psicológica não é seu que amigo." não, Eu você tem que ser discordo um mãe, pouco tem que ser. disso. Só que é o seguinte, nós chegamos a um ponto lá em casa que eu digo assim: amor de mãe não se perde, mas a amizade de mãe se perde. Uau. Então, quando a gente está discutindo alguma coisa que passa do limite, eu digo, olha só, você está passando do limite com uma amiga, não só com a mãe. Sim. E a amizade de mãe se perde. Aí eles ficam apavorados. Não, mãe, eu perdi sua amizade. Não perdeu minha amizade. Eu estou avisando que nós podemos ser mãe e filhos para sempre, e esse amor jamais vai passar. Sim. Mas a minha amizade você pode perder. A gente tem que aprender a separar as personas, né? Aprendi isso há pouco tempo. Separar as personas. Então eu falo com o Isaac, olha, aqui é seu amigo falando, e aqui é seu pai falando. Sim. Sim. E Tem uma hora ele consegue Ele entender. consegue consegue. entender e separar. Então, se fosse quantificar uma dica aí para as pessoas, é gerar uma amizade com seus Uma filhos. O que amizade. você faz? É tempo? Tempo, é sair, Conversar. Não julgar, talvez. Não julgar. Tipo assim,
Não Poxa, faz uma expressão. A não faço criança está expressão falando um absurdo para você, não mas você faço está... expressão de espanto. Mas pode falar assim, isso aí não está certo? Claro que Como, deve. como é que... Claro. É para Eu tô ali isso. pra amizade. Na amizade você aconselha. Sim. Eu tô ali como... Eu não vou, tipo, me escandalizar com o que ele vem me falar. eu acho que até essa com é a as chave. crises da idade dele. Porque tem Também muita gente que acho fala, que é o exatamente sangue isso. de Jesus tem poder. Meu filho, isso é do... Não, cara, ouve. Vamos Exatamente. Não, cara, beleza. Eu acho Aham, que é entendo exatamente você, Você isso. sabe entendo que a você, gente porque mais eu já... pergunta do que fala? Sim. A gente mais pergunta. É. A gente pergunta, e como você se sentiu depois disso? E através das perguntas vai E como direcionando, Jesus né? fazia. Agora, uma coisa que eu acho muito... como Jesus uma coisa que eu fazia. acho legal no Isaac, por exemplo, pelo menos, o Isaac não faz nada sem antes perguntar para a gente o que a gente pensa. Aham. O professor dele pode ter mandado ele fazer alguma coisa, algum trabalho, ele fala, pai, eu quero saber o que o senhor pensa. E você pensa, eu quero ver o seu ponto de vista sobre isso aqui. Então, a Isso é gente porque tem isso foi esse- construído durante a vida dele toda. Então, a vida dele toda, ele estava acostumado a vir a você, ouvir. falar com você. Exatamente. Laura é a mesma Quando- coisa. Não é. Se pais que não constroem isso a vida toda, aí quando precisa disso, aí tenta assim gerar na hora, Tem- não Por tem. exemplo, tem a que ter- primeira vez que o Isaac despertou para olhar para uma menina, Sim. ele veio falar comigo, pai. E não foi nem a menina, foi a professora. Pai, Ai, não a minha conta, Emerson, professora, ele vai te calma, matar. a minha professora é muito linda. Eu falei, Isaac, poxa, que legal, beleza e tal. E aí eu falei, pô, vamos conversar sobre isso? Aham. E aí eu fui conversando, entrando, falei, olha, em questão de respeito Eu sou e de tudo. Tal. professora. Mas eu não cheguei e falei, ó, menino, você não sei o que. Não, Exatamente. cara, vambora, vamos conversar sobre isso. Porque se você, como pai, faz aquele escândalo, o que, que acontece? Os Ele filhos não vai se continuam sentir- pensando a mesma coisa, mas eles não não são trazem. Aí fica à transparentes. vontade para Aí se conversar com um fecha. colega da rua. Ele não fala com o pai em Aí a casa. influência do pai diminui, exatamente. Exatamente. E muito pai faz aquele escândalo e aí perde a influência com o filho. Eu Exatamente. concordo 100%. É o caminho do coração do filho que você não pode perder. É. O caminho do coração do filho tem que ser para sempre. Eu acho que eu tive um pai muito amigo. Isso foi um exemplo para a gente, né, O Emerson? Nélio, Meu pai é muito meu amigo. Então, Sim. essa amizade que eu construí com meu pai, até menos do que com a minha mãe era menos amiga nesse sentido, né, do diálogo. A gente tinha outros atritos que hoje já passaram, graças a Deus, com a idade. Sim. Eu sou pastora da minha mãe hoje. Sim. Muito interessante isso. Mas legal. eu e o meu pai, nós sempre fomos aqueles amigos inseparáveis. Sim. E o meu pai não tinha esse pensamento de julgamento comigo. Ele ouvia o problema para depois trazer a solução. Vamos lá. Sim. Tá, agora, Fernanda, ferrou a bicicleta. Você também foi longe demais. Como é que vai fazer para consertar isso agora? É a sua vida. É. Você ferrou com você mesmo, com a sua vida, com a sua história. E aí eu tinha o tempo de pensar e perguntar a ele, e agora, como é que faz o caminho de volta? Né? Então, isso foi muito importante para mim. Tem uma história que eu ouvi sobre vocês, sobre um sonho que você teve uma vez, que trouxe um livramento para um grupo de missões, não é isso? Sim. Como é que foi isso? Foi, poucas pessoas conseguem compreender, né, o sonho. Eu liguei para, eu vou guardar o nome do missionário, mas da Missão Mais, que estava no campo oriental. Sim. E eu tive um sonho que eu passava por várias cidades, algumas delas eu tinha que usar o hijab, outras eu tinha que me esconder no banco de trás. No seu sonho? No meu sonho. Eu passei a noite inteira dentro desse carro e passando em lugares que me pareciam lugares orientais próximos ali da Jordânia. Sim. E aí eu cheguei até uma bifurcação e ali me disseram, nós temos que escolher para onde ir. E aí o Espírito Santo falou para mim, vocês vão para a direita, porque vão fechar essa fronteira tal, de tal Sim. país. E eu acordei com aquele sonho dentro de mim, quente ainda, assim, para quem que eu vou ligar que vai compreender uma coisa dessas? Eu descrevi os locais, as casas, as ruas, como eram. E aí eu liguei para esse missionário e ele falou, Fernanda, você está falando do lugar mais perigoso de se passar com um comboio cristão. E nós estamos com um comboio cristão indo para lá agora, nessa região. E você está me dando uma informação de que vão fechar uma fronteira, então nós temos que ir para outro lugar. Nós temos que passar por outra fronteira.
E Falar foi de exatamente, conhecimento foi uma pra- prova de conhecimento durante um sonho. E foi assim que eles fizeram e conseguiram passar. Puxa, que Foi muito forte. é incrível. É muito incrível. forte. Eu não levo, assim, os sonhos nem na ponta da faca, tudo que sonha. Sim. Mas os sonhos que Deus me dá, que são revelações de fato, eles não apagam. E às vezes a gente sabe a diferença, A gente né? sabe. A gente sabe a diferença. Dentro, no espírito, é, a gente sabe é. a diferença. Inclusive, o ministério de vocês é um ministério bem internacional, né? Tem a palavra nações, né? Profetizando as nações. nações. Muito parecida A gente com... é muito... Nós somos muito irmãos, assim, né? a sigla é muito É Sai parecida. de uma letra, né? Às vezes eu estou botando assim no Instagram. E aí eu corrige diretamente para IPAN. Porque eu acho que o nosso ministério, o seu e o nosso também, tem muitas características similares de uma visão para as nações e também de uma herança, de uma conexão com as nações, e vocês têm muita conexão. Eu, antigamente, pensava que eu tinha muita conexão, mas aí eu fui conhecendo Não, vocês. mas acho que você tem mais. Não, você tem muito mais. Você tem mais muita- tempo de estrada do que a gente no Não, ministério. e poucas Tem- pessoas sabem que a ILAN foi o útero da IPAM. Aham. Né? Nós começamos dando aulas de seminário, Missões, de missões na ILAN. E aí vocês receberam a gente ali dava, sei lá, 250 pessoas, 300 pessoas, e ali nós começamos a ensinar grupos que iam fazer parte da IPAM, que nem estava nos nossos planos ainda. Sim. E dali nós fomos impulsionados a abrir Que bom. a IPAM. E vocês bom. foram útero para nós. A gente ama ajudar eu sei. ministérios. A gente ama... Isso está na nossa história e jamais será apagado. Jamais será Isso é uma marca que a apagado, gente é carrega. verdade. E uma gratidão enorme que bom. pela vida de vocês. Bom, e hoje a gente vê uma trajetória tão maravilhosa, né? É da verdade. igreja. Tem São sido quantos anos agora? vai fazer 9 em abril, né? E parece que agora tem uma nova fase chegando da chegando. igreja. Uau. Como é que é Terreno isso? agora, eu a vi, gente tá eu vi uma foto hoje, vocês Isso. mostraram. Nós estamos com um terreno de 7 mil metros quadrados. 7 mil metros Sim, quadrados. é muita coisa. E Qual agora... bairro é esse? Fica ali na Interbarra e Salvador Recreio, né? Na Allende. Salvador Allende. ali. Barra e Ali já é Recreio. na divisão de Barra e Ainda Recreio. Barra. Sim, que maravilha. Né? o Ainda é Barra. O lugar, assim, muita gente lá. Muito expressivo o é local, muito expressivo. profético. É. Foi profetizado, né, pelo pastor Não, Davi foi, Góes. um pastor disse pra gente No aniversário da de igreja, 8 sobre anos, 7 mil metros. ele falou, olha, Deus vai dar uma área para vocês de 7 mil metros quadrados. Quando apareceu a oportunidade do terreno, eu fui para a reunião com o responsável e ele falou, olha, a área que a gente separou para vocês é essa aqui, tem 8.120 metros quadrados. Eu falei, ok, tá, agora você tem que cumprir as exigências, dar entrada na documentação e tal. Aí levantamos todas as certidões que tinha que levantar, estatuto de igreja, aquela coisa que você sabe. Sim. Aquela burocracia. Aí levamos de volta, aí marcou outra reunião. Ele falou, olha só, aconteceu um problema aqui, que a gente vai ter que encurtar o terreno de vocês em 1.120 metros quadrados. Vocês vão ficar só com 7 mil metros. Bateu a palavra. Aí o o engenheiro que estava engenheiro comigo, ia reclamar. poxa, mas 1.000 metros. Eu falei, seu Carlos, fica quietinho, porque lembra da profecia de abril, 7 mil metros quadrados. É Deus que está colocando, é de Deus esse Aí número. confirmou ainda Confirmou. mais que era o terreno correto. Assinamos o contrato Assim e que agora Deus vamos faz. entrar no desafio que vocês já passaram, que É. a construção. Bater estaca num terreno Bater de areia estaca, movediça. O solo de lá é muito Crescer argiloso, para né? baixo primeiro, onde Exato. ninguém vê. Exato, e demora, essa Demora. fase demora, e Essa o fase. pessoal, cadê o Não prédio? está Cadê o acontecendo, prédio? não está Aí, acontecendo. até eu que sou engenheiro, até eu Sim, sinto assim. sim. Exatamente. Você sabe exatamente Essa como agonia, é o processo. é uma agonia ter que bater estaca, mas vamos embora. Mas aí chega um dia, quando você faz a inauguração, é um sentimento muito... De que nasceu. A gente que nasceu, até fico muito feliz de ter vocês aqui. Na nossa experiência na ILAN, Sim. teve muita ralação. Aqui, até Sim. nessa localidade aqui, vocês vieram Foi, eu ministrar lembro. em campo aberto, Foi. suor. Obrigado Ah, por que esse isso. investimento que Maravilhoso. vocês fizeram na ILAN lá atrás. Não, mas- E hoje a gente teve... Eu lembro da Ilan quando era uma tenda do É. lado do shopping. Gente, vocês Lembro, com lembram ônibus disso? velho Eu vou
passava lá, eu falei, cara, um dia eu quero entrar nessa igreja. Eu tinha uma curiosidade de entrar lá, mas eu nunca deu certo, nunca encaixou de ir. Depois mas eu Deus colocou a passava para lá, gente, meu olho brilhava, eu falei, que coisa legal, cara. Que ideia maravilhosa, Que ideia genial. maneira isso aqui. Muito bem. Mas eu dou graças a Deus que a gente não está mais na tela. Foi legal no tempo. Fez Fez parte da nossa história. A gente tem que valorizar isso também. Pequenos começos. Eu falo sempre para o pessoal da igreja, porque lá na igreja a gente só tem 500 lugares e são 3 cultos. É desconfortável. Eu falo, gente, suporta com a gente esse processo. Sim. Porque daqui a pouco a gente vai passar e você isso aí. vai ver que valeu a pena. Isso mesmo. Cada desconforto. E depois, né, eu sou pastor aqui da Ilan há 25 anos. Agora, quando a gente escuta essas histórias e relembra a tenda, é impressionante. As crianças que eu dava aula de baixo, pagava aula de... Hoje são os nossos pastores. Hoje é uma alegria muito grande, né? É uma alegria muito grande poder olhar para trás e ver os onde... frutos de tudo isso. Valeu exatamente. A pena. Na vida das pessoas, né? A gente vê prédio que é maravilhoso, super legal, gosto, sou engenheiro, mas quando você vê as construções do Evangelho na vida das pessoas, é maravilhoso. Como engenheiro de Cristo é o que vale a pena. É maravilhoso. Eu vi o T.D. Jakes falar algo na conferência que é: não fique preocupado em construir prédios, construa pessoas. E elas vão te ajudar a construir o prédio. E é o que eu tenho visto aqui, eu acho que vocês estão vendo também. Construir pessoas é o que é fundamental. As outras coisas vão acontecendo. Tem também batalhas que passamos. Eu sei flores. que você está no meio de uma batalha. Agora, você tem sido até bastante transparente sobre isso. Na minha experiência, eu também já passei por batalhas e também decidi ser bem transparente sobre essas batalhas. E na minha experiência, eu vejo como Deus faz milagres incríveis na minha vida, mas junto com isso, Ele acaba estimulando, encorajando muitas outras pessoas que estão no meio de uma batalha. Então, queria agradecer você por ser tão transparente. Mas o meu entendimento, pastor Emerson, é que lá atrás, você, quando criança... Com 8 anos, eu fui diagnosticado com leucemia, só que era uma leucemia aguda, que é a pior que tem e que dá em criança, e normalmente ela vem para matar. Vem detonando. E eu fui ficando muito grave, né? Com 1 ano de enfermidade, meu quadro piorou muito, a ponto de minha mãe de eu ter que ser tirado da escola, era muito fraco, meu baço cresceu muito, minha cabeça cheia de caroços. E minha mãe é uma mulher de oração, e minha mãe também não podia ter filhos. E ela falou, se o Senhor me der um filho, ele vai ser consagrado ao Senhor para o ministério, desde o ventre. Então minha mãe começou a travar uma batalha de oração, as igrejas do bairro que eu morava, orando e tudo. E minha mãe falando com Deus, o Senhor não me deu um filho para me tirar ele com 8 anos de idade. Ele não cumpriu o ministério dele ainda. Sim. O Senhor não me deu um filho para me tirar com 8 anos de idade. E aí começou a orar, eu sei que... Mas a doença foi piorando. Chegou um dia que eu ia ser internado numa segunda-feira. Minha mãe me levou num culto de oração na Assembleia de Deus de Madureira. Tem um porão lá. E tinha uma reunião de oração todo sábado, às 3 horas da tarde, que uma irmã chamada Irmã Nilce dirigia essa reunião de oração. E era muito conhecida. Deus usava muito ela em profecia, tudo e tal. Minha mãe me levou nesse culto. E a gente sentou na última fileira do banco. E o pessoal ministrando, a irmã Nilce profetizando, orando, pregando e tal. Aí estava terminando o culto, ela mandou ficar de pé. E minha mãe, poxa Deus, o culto está acabando, você não vai falar nada comigo, vou voltar para casa do mesmo jeito. Quando a irmã Nilce ia dar a benção, ela falou, a moça que está atrás com o menininho lourinho, vem aqui à frente. Aí me chamou na frente e falou, ele está com leucemia, né? Deus falou que está mudando a história dele hoje completamente e tal, e a cura já veio e tal, liberou uma palavra. Foi uma palavra que profética. Puxa. E aí, quando eu fui segunda-feira com meu pai, já com a minha malinha, para ser internado, eles me levaram para fazer uns exames, para saber em que nível que estava, o que seria feito dali em diante. E aí... Isso com 8 anos? Com 8 anos. Você lembra? Lembro porque foi muito bem traumático tenso, assim, para mim. Né? E isso aqui meu era tudo roxo de tirar sangue. Eles tiravam sangue da minha mão, de várias veias diferentes, porque nem sempre conseguiam tirar dos lugares que normalmente se tiram. E aí tiraram sangue, foram levar para o laboratório, e aí voltaram e
entenderam, chamaram meu pai e falaram, seu Edson, eu não sei o que está acontecendo, pode ser um problema da nossa máquina aqui, mas deu algum problema no exame do Emerson, que ele está diferente. Faz o seguinte, leva ele para casa e volta quinta-feira. Fui para casa, voltei quinta-feira. Aí mais uma bateria de exame de sangue. Aí os médicos, aí meu pai, mas o que está acontecendo? Aí veio o médico e falou, seu Edson, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente não está conseguindo detectar leucemia no sangue do Emerson. Virou uma mononucleose benigna. E ele falou, a gente está vendo uma mononucleose, mas vamos fazer o seguinte, vamos repetir na semana que vem de novo. Aí eu voltei, não, outra semana. E eles fizeram outra bateria de exame e nada de leucemia. Aí falaram o seguinte, olha, vamos marcar uma junta médica no Instituto de Hematologia do Rio de Janeiro, lá em Botafogo. Sim. Na outra semana. Aí lá vai eu com meu pai. Cheguei lá, eu lembro que até como se fosse hoje uma sala, uma mesa de madeira comprida, e um médico de jaleco lá na ponta da mesa sentado, com um monte de documento em cima. E eu sentei, meu pai sentou aqui, eu sentei do lado dele, e aí o médico perguntou, e aí, seu Edson, tudo bem? Vem cá, o garotão estuda? Aí meu pai, ele está 9 meses sem ir para a escola por causa da doença. Faz o seguinte, dá 15 dias para ele de descanso do tratamento e manda ele à luta porque ele está curado. Foi tremendo. Tudo começou com uma palavra de uma profeta. que liberou a cura aí. A palavra da Deus profeta. revelou para ela, ela não nos conhecia, não sabia que a gente estava no culto, minha mãe não conhecia ela, nem ela conhecia minha mãe, mas Deus pegou e revelou tudo para ela o que estava acontecendo Deus e liberou a revela, palavra né, de Pastor cura. Philip? É. Impressionante. E agora, em como Deus 2022, É verdade. e em 2022, eu fui fazer um check-up de rotina quando o médico viu uma alteração no meu sangue. que não é a mesma leucemia. Aí, resumindo, vamos pesquisar, fui encaminhado para a hematologia e apareceu um outro tipo de leucemia, que é uma LLC, que é a leucemia linfocítica crônica. Ela é uma leucemia que ela desenvolve gradativamente, ela vai aumentando aos poucos. Né? Que é o que acontece? A leucemia, a LLC, que eles chamam, é a desordem dos glóbulos brancos. Eles vão crescendo, multiplicando de maneira desordenada, mas não compromete os glóbulos vermelhos. Isso é, os meus glóbulos vermelhos estão normais, produzindo normalmente. Sim. Mas os glóbulos brancos, que são justamente os glóbulos que cuidam da defesa do corpo, eles estão desregulados, sem controle. Então, os glóbulos brancos de uma pessoa normal é entre 1.500 a 3.000. O meu está chegando a 40.000. Sim. Então, e ele vai sempre aumentando. Mas, e eu tenho qual é o tratamento? Monitorar. Monitorar, manter a imunidade boa, vitaminas, eu não posso ter infecção nenhuma, inflamação, caroços, eu tenho que ficar me examinando o tempo todo, e eu não tenho, graças a Deus. Ele não pega uma gripe. Eu não Sim. tenho, não tenho nada disso. O único sintoma que eu tenho é que eu tenho esporadicamente exaustão, que é um dos sintomas. Às vezes eu estou aqui, estou bem, daqui a pouco bate uma exaustão que eu posso te perguntar, pastor, onde é que tem uma cama para eu deitar? Sim. E às vezes acontece na igreja, entre um culto e outro, me bate uma exaustão e eu tenho que, às vezes, ir embora. Né? Mas tem sido esporádico, não tem sido direto. Hoje de manhã eu estava um pouco, né? Estava exausto. Falei, estou exausto. Eu dormi bem, mas estou exausto. Aí dei mais uma descansada, melhorei. E tem sido isso. Eu estou tratando lá em São Paulo, no Albert Einstein, e eles falam, olha, se aumentar muito, de uma maneira muito rápida e muito alta, aí a gente tem que entrar com os tratamentos convencionais, que é a quimioterapia. Sim. Mas tudo isso a gente tem que ir monitorando. Eu creio que Deus pode manter, estabilizar isso. Eu creio que Deus... A minha fé não foi abalada. Lógico, se eu te falar que eu não tive medo na hora, porque ninguém recebe uma notícia dessa e não dá uma desestabilizada, né? O emocional dá uma... Eu senti muito. Enfrentei uma depressão por 1 ano e meio. Profunda. Fui na lona. Porque eu imagino que outras pessoas, por causas... As pessoas pensam que os crentes não deprimem e os pastores não passam por luta. Sim. Né? Sim. E acho que a gente está falando de algo muito honesto aqui. E tirando eu não tenho problema esse de falar isso, não, porque realmente alguns líderes sofrem e não falam. Sim. Né? E eu não vejo problema nenhum, eu acho, de falar disso. Eu tive depressão, sim, tive depressão. Você acha que te ajudou na depressão sendo transparente, falando sobre isso, ou você acha que isso dificultou? O que você acha? Ou não faz? Eu não falei, eu falava com a Fernanda, falei com os meus pastores na época,
Mas quando eu identifiquei a depressão, eu fui logo buscar ajuda profissional. Sim, sim. Porque Claro. na minha família tinha um histórico de depressão. Eu perdi uma tia por depressão, por 30 anos que ela lutou contra uma depressão. Então, quando eu vi que eu estava do jeito que a minha tia ficava, Sim. eu fui direto procurar ajuda profissional. Muito bom. Só que foi o seguinte, eu tive uma visão com ele durante a noite. Eu estava vindo deitar na cama e vi o espírito que se parecia com a tia dele deitando ao lado dele. Eu falei, Emerson, a sua depressão é puramente espiritual. Sim, Nós vamos orar, vamos repreender e você vai ao médico. sim. Vamos tratar todas as áreas. Então, eu me tratei, eu tomei remédio, fiz terapia, entende? Piorou e jejuou. Piorei, orei. Melhorou. Tinham dias que eu ia no vale, que eu não saía da cama, e a vontade de deixar de existir. Eu não tive, como é que se diz? Impulso suicida, Sim. que alguns têm. Eu não tive. Eu tinha vontade de deixar de existir, porque a dor e a angústia era tão Ficar grande dormindo. que eu Cara, falei, tipo assim, se eu pudesse, eu me deletava do mundo, sabe? Se eu Sim. pudesse, o Senhor podia dar um jeito de me tirar desse mundo, porque a angústia é muito grande. Sim. Então as pessoas não conseguem. Tem gente Só que que diz ele isso e tinha- acha que ele tudo é ti- diabo. E não é. Não, Você tem sentimentos, tem emoções e você tem química também no cérebro que Química. elas às vezes desorganizam. Você precisa colocar em ordem. Sim, sim. Né? sim. Então, Tinha uma por isso que eu chata fui também procurar. que ficava puxando ele da cama o tempo todo. Não, e a Fernanda me tirava da cama. Não, vamos Vambora, sair, vamos vamos tomar um levantar. café, Que bom. vamos caminhar. Vamos, tinha um amigo que veio de Belo Horizonte, ficou lá em casa 7 dias e falava, vamos dar uma caminhada, vamos dar uma caminhada. Então, amigos são muito importantes nessa hora. Sim. Entendeu? Sim. Amigos são muito importantes. Porque eu não precisava de ninguém para querer vir expulsar o demônio de mim, porque eu sabia que não era demônio. Sim, 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 sim. Entendeu? Eu Mas a sabia que eu estava amizade enfrentando. Mas a amizade e uma mulher que faz toda a É, diferença, que eu me acho. tirava da cama, sabe? Então fez muita a Ainda diferença. tiro. Ainda tira. Sim. 5 horas da manhã eu levanto, A Fernanda, aí eu desço para orar. a Fernanda sofreu uma mudança no uma relógio mudança. biológico dela. Porque, pastora, eu imagino vocês, muito culto à noite, coisa, Sim. e aí acorda às 5 da manhã? Eu não sei o Tenho que aconteceu com essa acordado mulher, 5 pastor. horas da Que manhã é para isso? Eu não orar. sei. E me acorda junto e eu tenho que ir pra padaria com ela tomar café da manhã. Às 7, eu sou legal. Porque a padaria só abre às 7. Só às 7. A gente Aí começa a de gente- abrir a padaria, chega lá 15 para as 7 e fica esperando a Então padaria fica abrir. das 5 às 7 só esperando a padaria? Esperando, Não, orando, aí agora, cantando. como eu entrei no ritmo dela, eu tô levando a Laura para a escola. Aham. A Laura pega às 7, né? Sim. Aí então sai É. de casa, aí quando já volta, a padaria já está Mas aberta, a aí gente vai ele, tomar café. ele toma café, volta e vai dormir de Eu novo. falo assim, eu vou pro segundo tempo, porque É. eu durmo tarde. Sim, eu sei. Eu durmo 1h30, 2 da manhã. Normalmente, pessoas criativas são São noturnas. noturnas, é verdade. Então, quando eu chego em casa, eu às vezes vou pro meu estúdio. Sim. Vou dar uma desestressada, vou tocar um pouco, vou gravar alguma coisa, vou ouvir alguma coisa. Então eu vou pro deitar. Eu piano. vi dormir um tarde. Instagram de você agora, eu acho que É, ontem. Hoje eu fiz de novo. Eu tô fazendo assim umas coisas para dar uma desestressada. Muito, é. Eu falei, eu quero viver um pouquinho, fazer algumas coisas que Que te dão me alegria. que me alimentam também, que eu É. tava com saudade de fazer. É. Entende? Porque se você deixar, você sabe disso, o Ministério Pastoral ele consome muito. Consome. Né? E você tem que fazer alguma coisa também que você. Exatamente. Não que a gente não goste de pastorear. Você tem que alimentar. Mas você tem que fazer alguma coisa. É isso aí. Tipo, eu sou músico. Tem que encher o pote. É igual o cara que Tem joga que bola. encher o pote, é O isso cara que mesmo. joga bola, quando se aposenta, ele não para de jogar futebol, porque É. ele ama aquilo ali. Ele É. joga por Continua prazer. jogando. Eu sou músico, eu gosto de tocar. Então, eu estava distante disso. Então, eu comecei a fazer de novo. Sim. Tocar, mostrar umas coisas que eu já tinha gravado e soltar. Como gravou e tal. O nosso podcast, ele um dos focos do nosso podcast é dar dicas de liderança para pessoas, inclusive pastores ou empresários. A gente está terminando aqui, mas qual dicas de liderança que você pode compartilhar com outras pessoas assim? Você tem 2 Grammys, que já não é coisa pequena, você é pastor de uma igreja relevante. O que você pode dizer aí para essas pessoas iniciando que estão assistindo aí? Não queira ser um líder perfeito. As pessoas não querem seguir um líder perfeito. Elas querem servir um líder que amam elas e que invistam e que inspirem essas pessoas. Né? Eu acho que às vezes a gente, na busca de perfeição, a gente acaba atropelando alguns processos. Né? E outra coisa, saber delegar. Saber delegar. Se Fala você, um pouco mais se sobre você isso, que eu quer, acho. ou você tem que escolher 2 coisas, ou ter o controle ou ter crescimento. Então, uma coisa que você falou é não ser o líder perfeito, mas para delegar você tem que, às vezes, não esperar que o outro seja perfeito também. Porque Também, você não. vai delegar É e misericórdia. Você saber... tem que delegar
sabendo que ela pode errar. Isso. E você fala, olha, isso aqui você pode fazer melhor. Sim. Mas eu Você acredito em pode você. trocar de cadeira. Eu acredito em você, lógico. Aí já é um processo mais adiante. Mas aprender a delegar é fundamental. E às vezes você pode se enganar. Aquela pessoa é uma boa pessoa, mas está na cadeira errada. Isso. Entendeu? E também, para isso, para poder saber delegar, uma das coisas é ter que ter coragem para ajudar a pessoa, Sim. caso tenha... algumas pessoas não querem nunca dar feedback, né? Exato. Então, Isso- como é isso que é esse... É um Aí não desafio, dá. pastor. É o desafio, Você não tem é fácil. Você tem que puxar, né? É. Então, eu acho que... Mas a poda é necessária também. Sim, e promover um ambiente da pessoa... Eu acho que isso é uma cultura que você tem que construir também. Sabe o que eu acho que é similar ao que vocês falaram sobre ter filhos, né? Você falou assim que você criou seus filhos em um ambiente onde eles não se sentiram julgados. Você podia corrigir, mas não havia aquele desespero se eles fizessem algo errado. Eu acho que é a mesma coisa com delegar, quando as pessoas que estão em volta de nós sentem que se eles falharem, assim não vai desabar o mundo. Sim. Eu acho que eles Fica melhor acabam de sendo mais tratar. transparentes com a gente e a gente constrói um relacionamento mais forte. Sim, e eu acho que também um pouco de vulnerabilidade é importante. Você ser vulnerável, se permitir ser vulnerável um pouco, para que as pessoas possam... Quando você é mais vulnerável, as pessoas começam a conectar, conseguem se conectar com você. Sim. Porque ela vê em você também o que elas passam. Sem você querer construir uma pessoa infalível e sem defeito. Sim. Entendeu? E não é sobre isso. Liderar não é sobre isso. Sim. Né? É sobre inspirar, dar direção e saber que a gente está sujeito a erros também. Sim. Agora eu tenho uma boa dica. Sim, por favor. A minha dica é a seguinte: deixe a liderança na igreja quando chega em casa. Isso. Pelo amor de Deus. A casa é a casa, a igreja é a igreja. Isso é um desafio. Não são pastores lá. Não, lá em casa nós não somos pastores. Lá Sim. em casa nós somos marido e mulher. Sim. E nós precisamos ter uma vida familiar regular. Sim. Então, se você traz para casa a igreja, acabou o mundo. É porque acaba ficando gente demais na cama, né? Fica gente demais na cama. Daqui a pouco tá o líder do louvor, o ministério disso, a administração, não sei o quê. Tem gente demais nessa cama. Então É verdade. vamos deixar essas coisas fora. O pastor Emerson falou sobre como ele se alimenta, ele toca lá, ele muito bacana. Como é que você enche o potes? Cinema. É mesmo? Eu amo cinema. Eu estou começando a gostar ainda mais de cinema. Eu gravo muito, né? Eu faço muitos videoclipes, eu gosto do cinema, eu gosto da TV. Eu acho que tudo isso me inspira muito. Se eu assisto uma série, eu não assisto só por assistir aquela série. Eu já estou pensando na colorimetria do próximo clipe, como é que eu vou falar, que mudou, como é que a gente maravilha. vai passar pela quarta parede, vamos lá. Vamos atravessar ou não vamos? Vamos conversar com o espectador ou não? Eu tenho um estudo. Você menciona isso, me anima tanto. Nós estamos começando o trabalho para montar um curso de cinema na Faculdade Legacy. Uau! Então, Pronto. Sensacional. É o diretor do filme Fé pro Impossível, que está agora em segundo lugar no cartaz aí. Pois é, Uau! tem um filmaço. Eu É, assisti o filme anteontem, né, da gravação aqui. E assim, levei uma turma da igreja, eu falei para você, a gente fechou uma sala de cinema e foi uma emoção geral, assim, de ver o que Deus fez na vida da pastora Renê, na vida da família como um todo, né? E eu acho que é tão importante, a igreja precisa conquistar esses espaços. Eu também acho. A igreja tem que estar envolvida em tudo. O que eu gostei desse filme é que é um filme... obviamente, conta uma história sobre a minha história, sobre o pastor Sim, e tal, sim. mas também foi montado o filme de uma maneira que consegue alcançar O pessoas. drama pessoal de cada um. Então eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz em saber que você gosta de cinema, de Cinema. pensar sobre isso. Eu nunca estou assistindo uma série por assistir, um filme por assistir. De repente tô podia olhando nos ajudar nesse Behind the novo scenes projeto e tudo mais. de Poxa, curso quem de dera. cinema. Quem dera, quem dera. Duas coisas que me pegam, pastor Felipe, a música e livro, Livro. leitura. Eu gosto muito Esse de homem tem ler. tanto É. livro. Quer ver tanto um ambiente, livro. sabe o que me relaxa? Quando eu entro numa livraria, às vezes eu não vou comprar livro nenhum, mas o cheiro dos livros, estar ali vendo capa de livro, Sim. me relaxa.
Que legal. Só que eu nunca consigo não comprar nada, né? Ela Não, sabe. não consegue. E Esse hoje em dia dia chegou 4. tem cada vez menos, né? Mas aí que tá. Eu gosto de livro. Mas ele compra livro, tanto virtual quanto livro- analógico. Se eu não acho o livro físico, eu compro ele digital. Mas você porque prefere o papel? eu gosto de papel, mas em viagem pesa. Pesa. Então é muito bom você ter o digital. Leu por quantos isso. livros por ano? Não sei te dizer quantos livros. Eu não Nunca contei. fez conta, Nunca né? fiz conta. Mas é Porque muita é o coisa seguinte, ao mesmo tempo. eu não leio livro com pressa de acabar. Sim. Então, se um livro... Tem livros que sim, eu li, beleza, mas tem livros que chamam a minha atenção, que me prendem. Sim. Então, eu Degusta fico ele. com um capítulo ali, lendo e relendo, anotando, rabiscando. Ultimamente, eu tenho lido muito os livros do Eugênio Peterson. Sim, fantástico. Poxa, O Pastor Descartável, O Pastor Segundo Deus, né? O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja. Uau. Então, são livros assim que eu gosto muito. O livro do N. Cordeiro também, Jesus Puro e Simples, e o Andando com o Tanque Vazio. Esse é muito bom. Esses são livros Todo sensacionais. pastor devia ler Todo esses. pastor devia ler. E A porque Fernanda todo já pastor leu- se encontra num lugar Fernanda assim, já leu 3 vezes e ela anota aqui, terceira vez que eu Terceira li e vez. bota a data. Eu dou esse livro de presente para quem eu puder dar. Burnout, Eu sempre né? tenho mais Já de um sofreu desse com livro em casa. burnout. Sim. 2 livros que eu dou de presente para as pessoas. O Andando com o Tanque Vazio e o Porquetar do Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. Sim. Que é um livro Tem que foi que ser escrito em lido. 1959, mas é totalmente atual. Uau. Que fala sobre avivamento, santidade, compromisso com a igreja, unção. Então, é um livro que me marcou muito. Que legal. Falando sobre presente, eu tenho um presente que é um presente que é um presente que é um kit do nosso Uau. filme. Né? Eu sei que vocês Top. assistiram. Pega, Emer. Queremos dar aqui para vocês um kit Vamos do filme. abrir. Eu sou curiosa. Uau, mas é muita coisa, gente. Olha que legal. A camiseta. Tem um café. Café para o Sou impossível. apaixonado por café. Olha que só. bom! Eu amo Tem café. sementinhas de mostarda. De fé, isso mesmo. De fé. Ainda vem com a xicrinha do café, gente, que sensacional. Gente. Isso aqui, já viu, né? Que legal. Que nunca nos falte café. Isso aí. Abre, vamos ver. Olha o livro aqui. O livro. Isso. Dê a volta por cima. Sim. Olha que top demais. Mais alguma coisa aqui. Vamos ver. Gente, ganhamos mais ingressos. E aqui tá... Vamos mostrar pro povo? Mostra. Olha, tem uma carta. Deve ser um resumo do... Acertei? É um Sim, resumo do sim, filme? sim. Deve ser É uma carta. uma carta com resumo do filme e aqui os ingressos para que você possa assistir. Que maravilha. Maravilha, que bom. Muito Adorei, legal. gente. Muito A obrigada. gente tem uma história, Sim. nossos ministérios têm uma história e eu estou muito agradecido Ah, por todo o poxa. investimento de vocês na nossa vida. Quando nós éramos pequenininhos, vindo aqui cantar, nos ajudaram tanto, muito. Puxa vida. Pastor, volto a falar, vocês nos inspiram muito e a sua amizade da pastora René é um presente para mim. Eu sinto Quando a também. gente encontra para tomar um café, para almoçar, eu sou sempre muito abençoado, Edificado. sabe? Eu falo isso com a Fernanda sem demagogia nenhuma, eu falo isso Nós para os já meus falamos amigos. isso para você. Né? Então, eu estou falando aqui para Você todo mundo sabe saber disso. aqui e como que vocês inspiram a nossa vida e desfrutar da amizade de vocês é um presente para nós. Puxa, eu e Renê, nós sentimos da mesma maneira com vocês. O outro dia eu estava lá na sua igreja e senti, puxa, que a presença de Deus de maneira Glória a tão Deus. impactante, né? Amém. Então, obrigado por isso. Bom, estamos chegando aqui Chegamos no ao fim. ao fim. Últimas considerações, pensamentos, pastora? Eu tenho aqui muita alegria de estar com vocês, vendo toda essa equipe funcionando, alegre, com excelência. E eu vejo que vocês só estão começando algo que, para gerações futuras, vai marcar e vai facilitar. Vocês vão gerar pessoas que vão fazer mais filmes e mais filmes e mais filmes. E eu espero um dia fazer uma delegada no seu filme. Então, delegado, fantástico. Bom, para mim é uma alegria muito grande ter participado aqui. Então, eu vou resumir. Ter estado aqui me inspirou, me motivou. O pastor Murdock é uma referência de líder para mim. O podcast é sobre líder. Ele é uma referência de ver como que ele consegue liderar tudo isso aqui funcionando e a alegria das pessoas que trabalham com vocês inspira a gente também. É verdade. Tá? Então, muito obrigado. Deus abençoe e que venham mais filmes e mais filmes e filmes. Precisamos. Vamos ver. E conte com a gente, nem que seja para carregar um cabo. A
A gente Fazer tá aí uma pra trilha. servir, fazer uma trilha. Não, uma delegada a gente vai Uma ter que achar. Isso aí vai ser delegada. fantástico. Precisa de uma vai ser- trilha de música, conta com a gente. Muito obrigado. Realmente, é fantástico. que a gente faz. Conta fantástico. com a gente. Então, pessoal, nós chegamos aqui no final do nosso podcast Fala Líder. Quero encorajar vocês a clicar aí para nos seguir. Também clica e compartilhe esse podcast com outras pessoas para que possa nos ajudar a alcançar mais pessoas. Muito obrigado por ter assistido. Deus te abençoe. Até a próxima.